Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente leu um texto, corrigiu um exercício e eu passei outro exercício para vocês, né? Vamos corrigir esse exercício para passarmos adiante, tá? Vamos lá, corrigir esse exercício. Então, o exercício é na página 42 do livro, começa na página 42 do livro Gênero, Leitura e Análise. Vamos começar a correção. Para o autor, qual é a importância da... lembrando, o texto que eu me refiro, que a gente está tratando aqui, é o Geografia e Sala de Aula, tá? Foi esse o texto que a gente leu. Tá? A gente leu esse texto e agora a gente vai corrigir o exercício. Geografia, referente ao texto, Geografia e Sala de Aula. Vamos lá. Primeira pergunta do autor, qual é? Para o autor, qual é a importância da geografia no cenário descrito? Você concorda? Justifique, dê sua justificativa, né? Segundo o autor, né, seu estudo permite ao estudante ter uma compreensão do mundo como um todo, partindo do lugar onde ele se encontra, abrindo para horizontes mais amplos para o mundo, no caso, né? O conhecimento geográfico seria isso. Assim, ele dispõe de um guia para entender a organização espacial e relações de poder que pode orientar seus primeiros passos. Ou seja, ele vai dizendo que para você poder compreender geograficamente o mundo, você tem que compreender o quê? Compreender a se situar no espaço, a conhecer o espaço em sua volta. O que seria isso? Conhecer a sua casa, conhecer a sua rua, conhecer o seu bairro, para daí conhecer sua cidade, o seu estado, seu país e o mundo. Esse seria o que ele descreve como conhecimento geográfico, tá? Então vamos para a segunda pergunta aqui, ó. Por que a educação não pode mais se limitar a oferecer aos alunos pacotes informativos? Por que, pessoal? Por que vocês acham isso? E, primeiramente, o que seriam esses pacotes informativos? Pacote informativo, que ele se refere aqui, seria... o professor vem na sala de aula e toma esse livro aqui, toma esse assunto, vocês têm que entender isso, só isso e pronto. Não se desvia para nenhum local, não fala de nenhuma outra disciplina, não se conecta com nada que tenha relação a outras coisas, não tenta compreender a realidade do aluno, tá? Pacote informativo é só aquela informação, porque informação é uma coisa, conhecimento é outra, tá? Informação, você leu o jornal, você teve uma informação, você se informou sobre algo, tá? Mas conhecer algo é diferente, por isso que conhecimento é diferente de informação. Conhecimento é quando você, de fato, está aprendendo, está assimilando aquilo que você está consumindo, está estudando, tá? Então, e também porque as mudanças no mundo, elas ocorrem numa velocidade muito grande na realidade que a gente está hoje em dia, né? No mundo globalizado e esses conhecimentos fixos, porque se eu faço um pacote informativo, como eu estava dizendo, em 2010, foi feito em 2010, vocês acham que em 2014 esse pacote informativo vai estar 100% apurado? Vai estar 100% certo? Não vai ter mudado nada no mundo que torne aquele pacote informativo, aquelas informações atrasadas? Não, né? O mundo muda de forma muito rápida. Se a gente fica com essa limitação na nossa vida, não dá pra gente seguir em frente,
tá? Pelo menos não no mundo que a gente vive hoje em dia. Vamos pro terceiro, então. Terceira questão. No trecho, se olharmos para um computador, veremos que seu preço não está propriamente apoiado no volume bruto da matéria-prima utilizada para fazer o aparelho. O verbo destacado, olharmos. O verbo destacado requer complemento. Classifique o verbo e, caso haja, seu complemento. Tá? A gente já estudou transitividade verbal, né, pessoal? A gente já estudou verbo, já estudou transitividade verbal. Por isso que eu estou trazendo também esses textos aqui para vocês, porque eles falam de alguns assuntos que a gente já estudou e eu quero ver como vocês estão, se vocês estão afiados ainda nesse assunto. Então, quando para a gente saber se o verbo é transitivo ou intransitivo, como é que a gente faz? Lembram? A gente se o verbo necessita de um complemento, ele é transitivo, tá? Se ele necessita de um complemento, ele é transitivo. Se ele é direto ou indireto agora. Se ele tem uma preposição que liga o verbo até o termo que complementa ele, ele é indireto, tá? Por isso indireto. Fica muito fácil porque ele está indiretamente ligado. Por quê? Porque tem uma preposição no meio. Essa preposição deixa ele indiretamente ligado, tá? Então, se ele não tem essa preposição, ele é direto. Então, quando a gente diz se olharmos, a frase fica sem sentido, né? Se olharmos para onde? Se olharmos o quê? Se olharmos quem? Por isso, pede complemento. Logo, é transitivo. A gente já sabe que é transitivo. Tem uma preposição aqui? Não. Aliás, tem. Tem sim. A preposição aqui é qual? Qual é a preposição que a gente tem aqui? Temos a preposição para. Para, tá? O verbo, então, ele é transitivo indireto, tá? E o complemento é um objeto indireto, lógico, né? Se o verbo é transitivo indireto, o complemento, logicamente, vai ser um objeto indireto, tá bem? Vamos para a quarta questão. Vamos lá. De acordo com o autor, o que torna um computador valioso é a quantidade de matéria-prima empregada? Não. De acordo com o autor. Lembrem dessa parte aqui, porque na própria leitura do texto, eu mesmo falei que eu não concordo com o autor nisso. Não concordo 100%. Porque o autor fala o quê? O autor fala que o que dá o preço do computador são seus programas e não a parte física. Que é algo que quem entende de computador sabe que não é verdade, né? Uma placa-mãe é a parte física e ela dá o valor do computador. Não é o Word que dá o valor do computador. Não é o navegador da gente. Não é isso que dá o valor do computador. O que dá o valor do computador é a parte física, sim. Só que a pergunta aqui não é o que o professor Milton acha. Não é o que você acha. Tá? Não é o que você acha. É o que o autor, de acordo com o autor, o que é que torna. Então, não é a matéria-prima, de acordo com o autor. São seus programas, o autor fala isso também, que são seus programas, a quantidade de informação que permite ao usuário ler, escrever, calcular, desenhar, comunicar-se, e entre outras coisas, jogar, essas coisas todas. Ele fala isso, então, de acordo com o autor, é isso, essa é a resposta, tá bem? Nós sabemos que o autor está um pouco equivocado, tá? Um pouquinho equivocado. Número 5. De acordo com o texto, o talento está vinculado apenas ao espectro racional? Justifique com uma passagem do artigo. Qual a pergunta aqui? A gente tem que analisar primeiramente a pergunta que ele está dizendo.
O talento está vinculado apenas ao aspecto racional. O que é o talento? Talento é a habilidade de fazer algo, de produzir algo, de executar algo, né? O talento seria isso, nesse caso. Ele está vinculado apenas ao espectro racional, ou seja, ele está ligado 100% a algo que você pensa, que você racionaliza, faz, eu vou fazer isso por causa disso, e através disso eu vou chegar a isso. É assim? Será que um garoto que tem talento em jogar bola, tem talento em jogar futebol, ele pensa nisso? Ele raciocina, eu quero ser bom em jogar futebol. Ou ele simplesmente ou ele joga tanto que passa a ser. Das duas respostas, não está vinculado a algo totalmente racional. Ele está sim vinculado a algo racional. Lógico que está. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se ele está vinculado apenas. É a essa palavra que a gente tem que se ater. Apenas. Se tem essa palavra, está dizendo apenas, quer dizer que não tem mais nenhuma outra. Que é só isso. Que é só isso que importa. Então, não. A resposta seria não, e a justificativa aí cabia a vocês, baseados no que vocês só sabem, tá? No que vocês sabem, vocês iriam lá, pegariam um pedaço do trecho, do texto, tá? Ele pede para você justificar com uma passagem desse artigo, tá? A passagem que temos aqui que o livro escolheu foi a seguinte, ó. Quantas pessoas talentosas não vieram a perder oportunidades de trabalho porque perderam a cabeça, pois lhes faltou o devido equilíbrio em determinada situação. Assim, cabe um equilíbrio entre a educação formal e o equilíbrio emocional. Ó, tá vendo o que é que ele diz aqui? Que além do raciocínio, além disso, também tem que ter um equilíbrio com o emocional, com como você se sente consigo mesmo, como você se sente internamente, na sua mente, no seu emocional, no seu lado emotivo. Se você vai fazer uma prova, vamos supor, vou dar esse exemplo agora. Se você vai fazer uma prova, você estudou pra caramba pra fazer essa prova. Você estudou muito. Você sabe o assunto dessa prova. Mas um dia antes, vamos supor que é o Enem. Eu tô botando aqui como se fosse o Enem. Um dia antes de fazer essa prova, você descobriu que seu pai está com uma doença grave. Um dia antes de fazer essa prova, você descobriu isso. Isso ainda está na sua mente. Isso ainda está na sua cabeça. Isso ainda vai afetar. Algumas pessoas vai afetar mais. Outras vai afetar menos. Tá? Mas a gente não tem controle 100% desse tipo de situação. Então, não. A gente não... O aspecto racional não está atrelado 100% ao sucesso. Ser bom naquilo que a gente faz não garante que a gente vai ter sucesso naquilo que a gente faz. Tá? O que a gente pode fazer é se esforçar para que essa chance de dar errado diminua o máximo possível. A gente se esforça para que, caso aconteça algo desse tipo, mesmo assim a gente tire uma nota quase lá. Tire uma nota que vá ser digna, pelo menos. Tá bem? Pessoal, a aula vai ficando por aqui. Por hoje é só isso. Na próxima aula teremos assunto novo. E muito obrigado pela atenção de vocês, tá bem? Até mais. Tchau.